Bem-vindos ao Ellipse Webinar. Periodicamente nós apresentamos temas importantes no formato de apresentação online e hoje nós iremos conversar durante aproximadamente 1 hora sobre soluções para análise de dados e como isso gera vantagens para o seu negócio. Meu nome é Lucas Cotres e meu e-mail é cotres@ellipse.com.br. Eu quero começar dizendo para vocês que nós estamos vivendo em um período novo. No passado nós substituímos interfaces, ou seja, nós trocávamos um botão analógico em painel por um botão digital na tela do sistema. Ou nós substituímos ir até um medidor de temperatura por poder ver a medida numa tela de um computador. Ou substituímos o operador que ficava andando pelo chão de fábrica pelo operador que agora pode ver o sinótico, né, em uma sala. Mas isso é o passado. A gente está vivendo em um período onde substituir já não é suficiente. A gente precisa criar novas formas de operação e gestão. Nós estamos vivendo a era da indústria 4.0. Os equipamentos são inteligentes atualmente. Eles estão conectados entre si, estão conectados na internet. As decisões precisam ser tomadas rapidamente e para isso é necessário dispor de números, cálculos, relatórios também rapidamente. Atualmente a gente precisa que o sistema esteja disponível de forma clara em qualquer local, dispositivo, interface. E ainda vivemos em um local onde milhares de informações são geradas a todo momento e quase ninguém sabe o que fazer com isso. Nós sabemos o que fazer e nós vamos te contar. Muito da minha fala hoje tem a ver com isso, em como utilizar a ferramenta ideal para construir sistemas para esse novo contexto. Mais uma vez, bem-vindos. Espero que todos fiquem satisfeitos com a nossa apresentação. Eu quero explicar algumas questões da ferramenta que nós vamos utilizar para a transmissão. Por padrão, somente o meu microfone fica habilitado. Se você desejar fazer alguma intervenção, basta clicar no ícone de mão que você tem. Tá, eu recebo a solicitação, posso abrir teu microfone. Você pode utilizar o chat também. Tá, eu vejo a tua pergunta e posso repetir ela para todos ouvirem. Nós vamos ter um espaço maior para perguntas no final, mas fique à vontade, tá, durante a apresentação. Alguma dúvida? Alguém quer dizer algo? Minuto. Ok. Então, no webinar de hoje, nós vamos falar sobre como criar análises automáticas em um sistema de gestão predial ou sistema BMS. Para alcançar esse objetivo, nós vamos utilizar as ferramentas que a Ellipse desenvolveu, em conjunto com duas das tecnologias mais utilizadas em análise de dados e desenvolvimento web, que são, respectivamente, a linguagem Python e Django Web Framework. Vamos à nossa agenda. Vamos começar entendendo o que é um sistema BMS e qual é o cenário atual desse tipo de sistema. Depois nós vamos entender o valor da análise e quais os gargalos que existem hoje para que o gestor possa tomar uma decisão baseada em dados. Logo após, vamos conhecer a solução desenvolvida pela Ellipse para superar os desafios, né, em sistemas BMS. Depois nós vamos ter um estudo de caso, falando de temperaturas em um ambiente. Tá? Como é possível fazer uma análise exploratória utilizando a ferramenta EPM Studio. Vou falar sobre a linguagem Python e a biblioteca desenvolvida pela Ellipse nessa linguagem. Sobre uma feature de anotações que essa biblioteca possui. E sobre o Django Web Framework, que é uma ferramenta para desenvolver aplicações web, tá, de forma rápida e dinâmica. E ainda a gente vai mostrar para vocês toda essa aplicação construída. Um BMS, né, ou do inglês Build Management System, é um sistema integrado para o controle e gerenciamento da operação
que disponibiliza ambientes adequados de conforto, eficiência e segurança aos usuários. Enfim, aqueles edifícios ou prédios que possuem medição de água, gás, energia, iluminação, ventilação e exaustão, ar-condicionado e tem sistemas integrados, é considerado um local onde existe um sistema BMS. Atualmente a gente escuta muito falar em smart buildings, né, prédios inteligentes, ou green buildings, aqueles prédios que se preocupam com o meio ambiente, com reuso de insumos, geração de energia. Tudo isso no contexto de sistemas BMS. Um grande desafio desse tipo de sistema está na própria definição dele, que é um sistema integrado. Atualmente, cada um desses sistemas é de um fabricante diferente. Nós temos fabricantes de medidores de água, de energia, fabricantes de ar-condicionado, portas e cancelas, e normalmente um sistema não se comunica muito bem com o outro. Esse é o grande desafio desse tipo de sistema. E é muito importante que os dados estejam integrados. Tá? Torná-lo integrado faz a diferença, pois a operação se torna mais simples e as análises mais eficientes. Aqui a gente vê o caminho que a informação percorre desde a ocorrência do evento até a tomada de decisão. Em nosso caso, a gente vai trabalhar com temperaturas, então, primeiro ocorre a geração da informação pelo sensor, depois a leitura pelo armazenamento, né, e a seguir a análise. E de acordo com a análise, a tomada de decisão. Esse ciclo aqui está colocado numa perspectiva de valor pelo tempo. E a gente vê que quanto maior o tempo para a tomada de decisão, menor é o valor, ou menor é a efetividade que a decisão tem. Então, ou seja, quanto mais tempo você levar para tomar a decisão, menor é o valor dela. Nesse gráfico a gente consegue identificar 3 latências que ocorrem normalmente, tá, na análise. A primeira delas é a latência nos dados. Isso aqui diz respeito à captura da informação para o sistema de armazenamento. Ainda existem sistemas hoje que são manuais, né, que o operador vai até o local, anota em uma planilha e depois isso vai para um sistema automatizado. Mas em sistemas BMS, essa latência ocorre por aquela difícil integração dos dados. Então, como é difícil integrar, muitas vezes o analista precisa ir de software em software, buscando os dados e jogando em outra planilha externa, para aí sim poder fazer análise. Essa é uma latência muito grande. Depois existe a própria latência da análise. Esse é um ponto-chave da nossa apresentação, porque a gente vai automatizar essa análise. Uma análise que poderia levar dias ou muitas horas para ser feita, a gente vai automatizar no algoritmo, e no nosso caso aqui ela levou em torno de 5 segundos. Então, é um tempo muito pequeno, né, que de horas a gente leva a segundos. E ainda tem a latência da decisão. Os dados podem demorar para chegar nas mãos do responsável ou do gestor do sistema. Então aqui a gente vai ajudar ou diminuir essa latência, tornando as informações mais claras e disponíveis no momento em que o operador precisa. E nós vamos mostrar como fazer isso com o sistema web. Tá? É exponencial hoje o crescimento de negócios que usam ferramentas de análise de dados para melhorar a sua performance. E aqueles que tomam decisões baseadas em números, análise estatística, previsões matemáticas, eles erram menos. E ainda se tiverem ferramentas para agilizar esse processo, como é o nosso caso, a vantagem competitiva é enorme. Então, para atender essa demanda de integração de sistemas, né, em um sistema BMS, preservando os investimentos que a gente já tem, ou seja, sem precisar substituir hardware que já tenha sido instalado, e ainda gerar análise de forma automatizada, a gente tem as ferramentas de controle e análise E3 e EPM. Isso faz parte da solução, então, da Ellipse para sistemas BMS. Ou seja, o E3 sendo o nosso sistema SCADA, nosso sistema de controle e operação, e o EPM como nosso sistema de análise de dados.
Com o Ellipse E3 é possível desenvolver sistema de supervisão e controle para qualquer necessidade. Por exemplo, não tem limite de telas ou de objetos, então dá liberdade para o desenvolvedor fazer o sistema da forma que ele deseja. Além disso, conta com mais de 400 protocolos de comunicação, ou seja, como eu falei, não é necessário substituir os equipamentos previamente instalados. Isso preserva os investimentos. E com o Ellipse Plant Manager, ou simplesmente EPM, você pode gravar milhares de variáveis de diversos sistemas em uma base de dados unificada. Ou seja, todos aqueles dados de difícil integração ficam em uma única base de dados unificada. E ainda robusta e ainda muito veloz. Isso dá poder para o analista, né, para tratar os dados, analisar e visualizar esses dados. É no EPM que a gente consegue ver o valor que os dados do processo possuem. Tá, e esse valor se traduz em eficiência operacional, diminuição de custos, agilidade na tomada de decisão, etc. E além disso, possui diferencial de trabalhar com a linguagem Python, que é o assunto que nós vamos abordar na prática daqui a pouco. Aqui é nosso estudo de caso. Nós geramos dados de um ambiente durante o mês de março desse ano. Foram monitorados os valores de número de pessoas na sala, temperatura externa, temperatura que foi ajustada o set point, a temperatura interna e o estado do ar, se estava ligado ou desligado. Com esses dados nós podemos fazer diversas análises. Por exemplo, quanto tempo o ar ficou ligado fora do horário de expediente? Tá, isso influencia no custo de energia. E ainda a gente pode descobrir quanto poderia ser economizado, né, se uma política de desligamento do ar em finais de semana, em feriados ou fora do horário de expediente fosse implementada. Podemos descobrir quanto tempo a temperatura ficou muito alta ou muito baixa durante o expediente, causando desconforto térmico nas pessoas. Ou ainda descobrir se tem alguém, algum usuário da sala que está colocando o set point fora da faixa normal de temperatura, né? Fora da faixa adequada. E quanto isso está influenciando no desconforto térmico e no custo de energia, que é um dos pontos principais, né? O custo de energia em sistemas de ar-condicionado. Ainda podemos descobrir, por exemplo, se o sistema está dando conta, tá? Em dias muito quentes ou quando tem muitas pessoas na sala, o sistema consegue garantir o resfriamento, né, do ambiente. E ainda se isso é um caso isolado ou se ocorre sempre e é necessário uma manutenção do sistema ou a troca de ar-condicionado. Então, alguns exemplos que a gente pode analisar olhando para esses dados. Só com esses dados, imagine um sistema BMS inteiro, onde a gente tem todas as leituras né, de todos os sistemas integrados. A gente vai conseguir tomar decisões mais acertadas, apresentar relatórios mais detalhados, atuar na manutenção preventiva, enfim. Vamos fazer então uma análise inicial nos nossos dados, utilizando a ferramenta EPM Studio. Nós vamos olhar esses dados e tentar encontrar alguma informação. Essa fase é bem importante. Para o analista. E a ferramenta EPM Studio provê isso, né? Provê essa informação rápida e clara que a gente chama de análise exploratória. Ou seja, uma análise inicial. Ele vai abrir o EPM Studio, pode abrir a ferramenta Chart Analysis e carregar, né, em forma de gráfico todos os dados que ele quiser. E aqui a gente pode fazer várias verificações, né? Por exemplo, aqui a gente já vê, eu vou deixar somente minha temperatura interna. A gente pode ver que a temperatura realmente ficou fora da faixa, né, de conforto térmico, que a gente considera entre 23 e 25 graus, uma faixa ideal de conforto térmico. Então, realmente teve horários que a temperatura baixou bastante, teve momentos que a temperatura subiu. Eu posso olhar para o mês de março, né, todos os meus dados, verificar que teve um período entre o dia 12, 11
2014 aqui, que teve um valor baixo de temperatura. E aí quando eu for olhar, olha, eu vejo que é final do dia de sexta-feira, sábado, domingo, até o começo da segunda-feira, ou seja, foi um final de semana. Então é normal que a temperatura estivesse assim. Dias de semana, de horário de expediente, a temperatura tem uma variação diferente, porque o ar-condicionado é ligado, é desligado, enfim. E a gente comparando com temperatura externa, com outros valores, a gente pode fazer várias análises. Por exemplo, eu vejo que eu tenho uma variação muito grande nos meus dados. Uma variação na leitura, né? Meu sensor está variando bastante na leitura. Seria interessante fazer um filtro, então, antes de aplicar algum algoritmo de análise, fazer um filtro nesses dados para tirar esses valores, essa variação muito grande aqui, porque pode influenciar em desvio padrão, em média, etc. Eu poderia verificar se tem erros de leitura e também retirar esses dados. Enfim, fizemos uma análise inicial dos dados e a gente consegue então fazer várias inferências. Feito isso, a gente consegue agora ir para a linguagem Python e começar a trabalhar com nossos dados. Mas o que é essa linguagem Python? É uma linguagem de programação moderna, de alto nível e orientada a objetos. E ela é de muito fácil utilização. Tá? Quase tudo que você escreve no código Python, ele faz parte do problema que você tem que resolver. Ou seja, a gente foca, né, no problema que a gente vai resolver e não em questões de compilador, alocação de recursos, de memória, etc. Isso somado ao fato de que a linguagem é muito fácil de ler, né, torna a aprendizagem dela muito rápida. Pode acreditar, é muito fácil aprender Python. Mas por que ela é usada no EPM, como linguagem de script? Principalmente porque ela é excelente se tratando de análise de dados. Tá? Ela tem todo um ecossistema que a gente chama de bibliotecas, tá? Já construídas e de alta performance para todos esses setores aqui: Business Intelligence, Estatística, Machine Learning, Computação Científica, Web. Enfim, Python tem soluções para tudo isso e são soluções de altíssimo nível. Tá? Cada biblioteca dessas, cada ícone desse, é uma biblioteca com foco específico. A gente usa alguma delas no nosso desenvolvimento aqui. Tá? E existem muitas outras ainda que você pode utilizar. Então, Python já tem incluída muita coisa pronta, tá? Que você pode utilizar no teu desenvolvimento. E uma biblioteca que existe é a biblioteca da Ellipse, tá? Que é uma biblioteca Python com funções de conexão, escrita e consulta aos dados. A gente chama ela de EPM SDK para a linguagem Python. Para instalar essa biblioteca, basta, né, pegar os arquivos, tá, que a Ellipse vai disponibilizar, e colocar na pasta de instalação do Python na sua máquina. Ele já fica pronto para uso. Tá? Eu vou mostrar um exemplo de código agora, mostrando o Python e também já a biblioteca da Ellipse, para a gente poder entender um pouquinho como funciona a linguagem. A primeira parte é importar, né? A primeira coisa que a gente faz é importar os módulos que a gente precisa. Tá? Então aqui a gente está importando o módulo de comunicação do EPM SDK, o módulo de Data Access e o módulo de Historical Data. E estamos dando apelidos, né? Um alias aqui para cada uma delas, simplesmente para ficar mais fácil de desenvolver, para ficar mais fácil do código depois. Então o Python, você pode instalar várias bibliotecas e você vai importando elas à medida que você vai usando. Para utilizar o EPM SDK, basicamente a gente precisa dessas três aqui. A gente ainda usou aqui um datetime, que já vem junto com o Python, essa biblioteca. E ela serve para
você trabalhar com datas, tá? A gente quer fazer consultas históricas, a gente quer consultar lá o mês de março, então eu uso essa biblioteca para fazer isso. Aqui é como crio variáveis em Python. É aquele tipagem dinâmica, né? Então eu coloco o nome e já passo um valor e já cria a variável, não preciso dizer o tipo dela. Então eu só criei as variáveis aqui para ficar mais fácil depois no código, ou seja, passei o nome do meu tag que eu quero consultar, o nome do meu servidor EPM que eu vou conectar, o nome do usuário e a senha que eu vou utilizar. E aí sim a gente começa, né, o nosso algoritmo realmente. Primeiro a gente faz uma conexão, ou seja, uso lá do módulo EPMCon que a gente importou, o método EPMConnect. Eu passo para ele o nome do servidor, que é localhost, o nome do usuário, que é SA, e a senha, que no caso lá é abcd1234. Ele vai fazer uma conexão no servidor EPM que possui todos aqueles dados do nosso sistema. Feito isso, eu posso ir lá e buscar um objeto. Usar o método EPM getDataObject. Eu passo a conexão que eu criei e o target, ou seja, o nome da variável, do tag que eu quero buscar. Enfim, ele vai lá e consulta essa tag para mim. Depois eu vou trabalhar com as datas. Eu quero a data, nesse exemplo aqui, a gente quer 10 dias, tá? Os 10 últimos dias. Então, esse datafim, a gente usou a função UTC-now, que pega a hora atual, data hora atual. E para a data de início, ou seja, 10 dias atrás, eu peguei a hora atual, menos um time delta, que é essa função também, que eu passo um tempo aqui, um intervalo de tempo. Então ele vai pegar a data final, ou seja, data de agora, menos 10 dias, e vai passar para essa variável data início. E finalmente a gente pode executar a consulta aos dados, usando essa função EPM tag history read. Eu passo o nome do data object, que está aqui em cima, a data de início e a data de fim, e ele vai me trazer em um array, tá? De propósito eu coloquei esse nome de variável porque os dados vêm nesse formato array, ou seja, uma matriz de dados onde eu posso fazer uma pesquisa depois nela e trabalhar com os dados nela. Eu vou mostrar na prática esse código. Com uma pequena variação. Python é interessante, uma das coisas interessantes é que eu posso usar qualquer editor, tá, que eu quiser, inclusive um bloco de notas, tá, não tem problema nenhum. Aqui eu estou utilizando um que eu gosto, que é o PyCharm, ele é gratuito, mas você pode utilizar aquele que você preferir. Inclusive o Visual Studio, tá? O Visual Studio da Microsoft tem já suporte à linguagem Python e é bem interessante também. Então aqui é aquele mesmo código que eu tinha antes, eu só mudei o nome da minha tag name e a data, porque agora eu vou pesquisar realmente aqueles dados, tá, lá do mês de março. Tá? Então eu passei a data mês 3, dia 1 do ano 2016, até o dia 1 do mês 4 de 2016. Tá? E eu ainda fiz algumas outras coisas aqui. Eu quero imprimir os valores. Tá? Esse array aqui ele vai me trazer o valor do tag, a qualidade e a estampa de tempo, como é o padrão, né? Mas agora eu quero imprimir só os valores, eu quero trabalhar só com os valores. Então eu criei uma nova variável valores e eu vou utilizar só o value desse array. Depois eu peço para imprimir. Eu vou imprimir o número de pontos que eu pesquisei usando essa função len. Tá? E olha como é fácil trabalhar com cálculos aqui, né, ou com análise no Python. Eu quero imprimir a média, então eu só passo a função min para os meus valores e ele já me retorna a média. Desvio padrão. Passo a função std, de Standard Deviation, e retorna o desvio padrão. Max e min,
ele já me retorna o valor máximo do período e o valor mínimo no período. Então deixa eu executar esse código. Aqui ele está rodando no console mesmo, né? Só para a gente verificar. Enfim, ele imprimiu aqui, claro que não poderia imprimir todos os pontos, porque são 44.461 pontos aqui. Então ele pesquisou quase 45 mil pontos nesse tempo que vocês viram. Já me deu a média, né, que é 25 graus, ou seja, ficou um pouco acima daquele... A minha temperatura então está um pouco acima, né, do que seria recomendável, na média. Um desvio padrão de 6. A temperatura máxima nesse mês foi de 36 graus e a mínima foi de 12 graus, ou seja, teve uma variação bem alta. Tá? Então, só aqui a gente já consegue fazer algum tipo de análise nos dados. Tá? Esse é o então, EPM SDK, tá? Em linguagem Python. Só um minutinho que tem uma questão aqui. Deixa eu falar então de uma feature, né, do EPM SDK, que são as anotações. Isso é bem interessante porque ele permite a você colocar anotações no formato string em qualquer local, né, dos seus dados, em qualquer ponto da tua variável. Tá? Não importa qual. Ele aceita uma string bem grande aqui. Você pode utilizar ela como você desejar. Tá? A gente usou essa feature, por isso que eu estou mostrando ela aqui, para criar nosso website. Ou seja, eu já faço análise utilizando o EPM SDK e já crio essas anotações nas variáveis. Depois o website pode ir lá, buscar essas anotações e criar as informações no website que a gente precisa. Tá? Então é uma forma de fazer uma interface, né, com a web, essas anotações. Eu vou mostrar elas aqui, só para vocês verem o formato que ela tem. A única coisa que eu mudei nesse script em relação ao outro foi o EPM getData Object Annotation. Tá? Então ele está buscando as anotações agora. Vou executar o exemplo. Ele imprimiu para mim todas as anotações que foram criadas. Então, ele vem no formato data-hora da anotação. A anotação em si, que a gente usou um formato que eu vou mostrar para vocês, e o usuário que criou a anotação. Tá? O usuário que estava logado que criou essa anotação. E olha só o que a gente fez. A gente criou a anotação nesse formato, no formato JSON. Tá? Se vocês olharem aqui embaixo, tá no mesmo formato que esse aqui. Então, para construir website, esse formato é bem interessante, né? Porque a gente pode trabalhar com... Ele é natural para o JavaScript, que é uma ferramenta muito utilizada em websites. Então, utilizar esse formato de JSON já ajuda bastante a gente a criar o website. Mas você poderia ter criado aqui uma string qualquer, tá? Não tem limitação de formato, tá? Na tua análise você vai criar como você desejar. E enfim, a gente tem a Django Web Framework, que é a biblioteca Python também, então, ou seja, também é uma biblioteca Python que possui um conjunto de componentes que ajuda a desenvolver sites de forma rápida e fácil. Ele já tem muitos módulos prontos de desenvolvimento.
ele tem, por exemplo, um ORM que você pode criar fazer teus dados, colocar eles já dentro de uma tabela, já criar tua tabela de dados, tá? Dentro do código do Django. Você pode trabalhar com cookies, com usuários, com segurança, ele já tem todos os módulos prontos para você. Ele segue o padrão Python, de você se preocupar somente com o que você precisa. Então, quando você vai utilizar o Django, você vai se preocupar muito mais com o teu site, com como ele está ficando, do que com detalhes assim, né, internos de como funciona um website, de requisição, resposta, etc. Então, também é muito fácil utilizar Django. Eu vou mostrar um código de uma página web aqui somente em um arquivo. Olha só. Agora eu vou mostrar ela aqui para vocês. Primeiro a gente está importando, né, novamente. Aqui é uma outra forma de importar, né, do Python. Eu estou dizendo que desse módulo aqui eu vou importar as configurações, os settings. Depois eu só vou usar o método configure dos settings para dizer que eu estou em debug, no modo debug, né? Ou seja, eu estou rodando ele em teste, em modo de construção ainda, ele não está rodando num servidor de produção. E isso aqui é porque eu vou rodar ali, esse name, né? É porque eu vou rodar ele agora via linha de comando, tá? Então, eu preciso passar essa configuração. Quando você constrói teu site em Django, ele tem uma ferramenta que já constrói isso aqui para você. Você não se preocupa com essas configurações aqui, tá? Agora eu estou importando o módulo de URL e o módulo HTTP Response. O Django trabalha assim, ele trabalha com as URLs, né? Então eu vou criar todas as URLs, ou seja, os endereços que eu vou ter lá do site, index, login, logout, gráfico, enfim, todos os endereços que eu tenho dentro do meu site. Tá? E para cada endereço desse, ele vai retornar uma resposta. Tá? Então, como funciona? Eu criei uma função aqui, né, no Python para criar um método, uma função def, chamada index, que recebe uma request. Esse request aqui é o navegador que faz no website, ou seja, você abre o teu navegador, entra com um endereço web, quando se dá um enter, ele faz um request no servidor, e esse request vem para essa função aqui. Tá? E ele vai retornar um texto simples no caso aqui, tá? Webinar Ellipse Software. Vai dar uma resposta HTTP. Claro que no website que a gente construiu, que eu vou mostrar depois para vocês, tem uma resposta em HTML aqui, que passa parâmetros, passa variáveis, outras coisas aqui, não é só texto, né? Aqui é só um exemplo simples. E aqui é o padrão de URL. Então vejam, eu tenho um padrão aqui chamado site. Tá? Sempre que eu colocar no meu servidor, lá no meu navegador, site, tá, no meu endereço, ele vai buscar meu método index, que está aqui em cima. Então, sempre que eu entrar no site, ele vai buscar o index e vai me retornar essa resposta HTTP. Isso é o básico do Django. Tá? Claro que a gente vai ter vários arquivos, né? O URL vai ficar em um arquivo separado, esses index e outros métodos vão ficar em outro arquivo. Enfim, você vai trabalhar com HTML, com JavaScript, se você quiser, outras questões, né, de um website. Mas esse é o Django, tá? Ele trabalha com requisição e resposta. Isso é o que ele faz para a gente. Tá? Para executar ele, a única coisa diferente que tem do exemplo que eu mostrei no slide é esse sys aqui, tá? Porque eu vou executar ele via linha de comando. Tá? Então eu preciso passar esse método que nem faz parte do Django em si, mas é para poder executar ele aqui.
Eu vou executar ele assim, Python, o nome do arquivo. E o comando run server. Ele vai rodar meu servidor. Ok, ele iniciou, né? E ele iniciou um servidor de desenvolvimento para mim nesse endereço aqui, tá? 127.0.0.1, porta 8000. Então agora eu vou entrar com esse endereço aqui. Olha só, ele iniciou na porta 8000, como ele está em modo de debug, ele diz que a minha URL está inválida aqui, mas ele me diz quais URLs são válidas. Então lá no meu código, minha URL é site, tá? Então aqui eu preciso passar site, /site. Pronto, ele me retornou aquela resposta, webinar Ellipse Software. Ou seja, eu tenho um site, né, rodando no servidor. Tá? Esse servidor também é já instalado junto com o Django, já tem um servidor próprio aqui. Não preciso me preocupar em instalar ou configurar outras coisas para iniciar o desenvolvimento. Tá? Isso torna a nossa vida bem mais fácil. Então esse é o caminho da informação. Ou seja, a informação saiu do medidor, do sensor, foi para o T3 Server, que é o software de controle, né, e operação do sistema, que possui o driver para comunicar com esse medidor. A seguir ele foi para o EPM Server, que foi quem armazenou os dados, quem tratou os dados aqui, usou algoritmo de compactação, enfim, e de uma forma robusta, né, armazenou todos os dados. O EPM SDK foi até o EPM Server, analisou os dados, né, e criou as anotações. E o Django agora pode usar essas anotações para criar um website na web. Eu vou mostrar para vocês o código do Django aqui. O que eu mostrei aqui foram exemplos, né, mais simples. Agora, parecido com aquele index que a gente criou antes, que tinha o request, aqui tem o status error, né? Da mesma forma, ele tem um request, mas o retorno dele não é mais um texto, aquele HTTP response lá, que era um texto simples. Agora ele vai retornar um HTML. Tá? Nesse HTML já está configurado uma aplicação, tá? E ainda com algumas variáveis que ele está passando aqui, né, para esse HTML para poder carregar os dados. Eu tenho um arquivo chamado URLs, onde eu tenho todas as minhas URLs já, tá, configuradas, cada uma já apontando para uma função diferente. Tá? Então, para cada URL dessa, ele vai conectar em uma dessa função que eu tenho. Bom, vamos lá, agora eu vou executar meu website então. Eu ainda estava executando aquele outro, agora eu vou parar. Eu vou só entrar nessa pasta web.bms. Isso aqui, a maioria desses arquivos já foi o próprio Django quem criou para a gente. Tá? Então agora eu vou executar esse manage.py, que é quem vai iniciar o nosso website. Ok, iniciou o website.
Agora sim, ele está na porta 8000. Vou... Ok. Então esse aqui seria o sistema de gestão predial, uma aplicação exemplo que a gente fez para mostrar a funcionalidade. Todas aquelas anotações que foram geradas, elas estão aqui nesse gráfico. Já posso navegar por ele. Tá? De uma forma bem fácil, rápida. A gente cria anotações aqui de OK, para quando a temperatura está OK, down quando ela desceu, e up para quando ela subiu. E nessa anotação eu já sei quantos usuários tinha na sala, né, quantas pessoas existiam na sala, se era horário de expediente ou não, qual era a temperatura externa, qual era o status do ar-condicionado, se estava desligado ou ligado, e qual era o set point. Tá? Para cada uma dessas anotações eu posso verificar isso. Você poderia criar uma outra anotação aqui com palavras mais claras, talvez, para o operador. Tá? Dizendo assim, temperatura subiu, excesso de pessoas na sala, excesso de temperatura externa, ar-condicionado desligado. Você poderia fazer isso da maneira que você quisesse. Tá? E a partir desses dados aqui, a gente pode fazer outras análises. Olha um outro gráfico aqui de faixa de temperatura. Então, para cada dia do mês de março, eu posso saber qual a porcentagem de tempo, né, que ficou a temperatura muito alta, muito baixa, né, up ou down, ou a temperatura ficou OK. Então, a gente pode analisar isso para cada dia da semana. Posso ainda tirar informações, colocar informações, trabalhar com o gráfico aqui da forma que a gente quiser. Agora somente o horário de expediente, olha como mudou, né, o perfil. Aqui a gente está analisando só das 8 às 6 da tarde. O website já fez isso pra gente. Em Python, né, utilizando Python, a gente faz essa análise somente do horário de expediente. E no gráfico em pizza, para a gente poder ver que a maior parte do tempo, quase 70% do tempo, a temperatura ficou abaixo do recomendável. Tá? E somente 18% do tempo a temperatura ficou OK, nesse nosso estudo de caso. Né? Enfim, com esses dados o analista pode utilizar, e claro, você poderia fazer muito mais coisas, tá? Com esses dados. Outros tipos de gráfico, outros tipos de relatório, para poder fazer inferências e tomar decisões aqui, tá? De forma muito fácil e rápida. É isso, pessoal. Temos perguntas? Alguém deseja fazer alguma pergunta? Pode escrever no chat. Só uma questão, utilizar o Django e o EPM SDK é só uma das formas de você colocar informações na web, tá? Com EPM. Ainda existem outras ferramentas como o SharePoint, tá? O SQL Reporting Services é outra forma de criar relatórios na web. Ainda vai ser lançado o EPM Portal,
tá? Que é uma outra ferramenta de fácil utilização para a interface web. Então, o EPM SDK é mais uma das ferramentas, tá? O Max Sandel, obrigado pela pergunta, Max. Ele está perguntando se esses compiladores estão à parte ou estão vinculados em outras ferramentas. Acho que você se referiu ao Python, né? O Python ele é gratuito, eu esqueci de mencionar isso. O Python é free open source. Então você pode utilizar ele sem problema nenhum. O Django também é open source. Então você pode utilizar, ele não está vinculado a nenhuma ferramenta, tá? Sem problema nenhum. O César Feijó, ele está perguntando se existem pacotes de subrotinas prontas para geração de gráficos ou outras funcionalidades. Obrigado pela pergunta, César. Sim, existem pacotes prontos. Um deles é a Matplotlib, que a gente utiliza muito para geração de gráficos, tá? Ele é bem fácil de utilizar. Inclusive, a gente já utilizou, em outros webinars mostram, tá, essa biblioteca. E no nosso canal do YouTube tem algumas utilizações dela. Então, sim, existem pacotes prontos para geração de gráfico. Uma coisa importante, a gente utilizou uma biblioteca chamada HighCharts, tá? Uma biblioteca feita em JavaScript, aqueles gráficos que eu mostrei. Deixa eu voltar eles aqui. Ele é de uma biblioteca chamada HighCharts, tá? Então você pode utilizar ela sem problema nenhum. Ela é um pacote pronto já para geração de gráficos na web. Estou vendo as perguntas aqui, só um minutinho. O Flávio Valentim, ele está dizendo que no início a gente disse que o EPM dispõe de algoritmos para cálculos com os dados. Quais tipos de algoritmos? Tá? Ou se seria diretamente via Python. Obrigado, Flávio. O EPM ele já tem consultas de dados, tá? Que a gente chama de agregações. Dados interpolados, dados... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele já tem algumas formas de buscar os dados aqui, tá? Algumas rotinas de agregação prontas já para você utilizar, tá? Mas algoritmos mais complexos, tá? Análise mais complexa a gente faz realmente com o Python, tá? Python ele pode ser usado internamente dentro do EPM, tá? Para gerar informações.
O Felipe Mello ele está trabalhando em um banco de dados para fins acadêmicos didáticos e ele está armazenando os dados em um arquivo TXT. Como transformar esses dados em data objects do EPM, tá? De modo a realizar as análises amostradas. Obrigado, Felipe. Tem várias formas. Você poderia colocar esses dados no Excel, por exemplo, e consultar via interface ODBC, tá? Ou via interface de database que o EPM suporta. Você pode usar o Python para ler esse arquivo TXT direto, tá? E depois escrever eles no teu EPM, utilizando o EPM SDK. Tem várias formas. Teria que ver o teu TXT e ver qual seria a melhor forma. Se você quer que seja automático, se você quer fazer só uma vez, que o TXT está pronto. Tá? Mas tem formas de fazer sim. O Emílio César Martins está perguntando se podemos atuar com o Ellipse como integradores de soluções. Obrigado pela pergunta, Emílio. Sim, você pode ser um integrador Ellipse. É só entrar em contato com a gente. Tá? O comercial pode te responder como você se tornar um integrador Ellipse. Tá? A gente tem cursos também para quem deseja conhecer melhor os produtos, tanto do EPM quanto do E3. Existem cursos específicos que você pode fazer. O Flávio Valentim, novamente, ele citou aqui inteligência artificial, data mining. Obrigado de novo, Flávio. Sim, o Python tem módulos já prontos para trabalhar com machine learning, inteligência artificial, data mining, fazer scrap de web, tudo isso, tá? Lógica fuzzy, tá? Você tem ferramentas prontas para fazer isso, tá? E é relativamente fácil. É só conhecer o conceito, né? E saber o que você quer fazer e a ferramenta está pronta para você. Tá? E, claro, você pode usar o EPM para isso, com certeza. Então, aqui a gente falou de uma situação em que o gestor, né, vai olhar os dados aqui no gráfico e vai tomar a decisão. Tá? Mas poderia ter um algoritmo de inteligência artificial olhando os dados e tomando decisões mais acertadas ou te dando mais informações. Com certeza, você pode utilizar algoritmos mais avançados. Bem, eu acho que era isso, pessoal. Eu agradeço a participação de todos. As perguntas que talvez não foram respondidas aqui, a gente vai responder mais tarde para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Eu quero lembrar que a Ellipse tem um curso chamado EPM Soluções, que é ministrado nas dependências da Ellipse, nos escritórios que a Ellipse tem no Brasil, e aborda EPM CDK e outras ferramentas que o EPM possui. Tá? Então, entre em contato com a gente se você tiver mais interesse, né, em conhecer melhor e como utilizar as ferramentas. Tá bom? Eu vou mandar para vocês que participaram um e-mail com mais informações, com informações da apresentação, alguns exemplos de código, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu agradeço a participação de todos, então. Muito obrigado e um bom dia a todos.